Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: O Senhor, as 100 moedas que me deste renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje temos a oportunidade de meditar este evangelho tão rico de detalhes, o evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 11 a 28, um evangelho que parece remeter a uma parábola já conhecida, a parábola dos talentos. Tem alguma semelhança, é verdade, mas está dentro de um outro contexto. 100 moedas para cada um, todos recebem o mesmo prêmio, todos recebem, portanto, em igualdade a mesma graça e tem o suficiente para fazer multiplicar e crescer aquilo que Deus dá. E tudo isso Jesus conta porque era necessário esclarecer aos discípulos que tinham uma ideia errada sobre o reino de Cristo e pensavam que seria apenas algo iminente, algo de caráter temporal, uma espécie de partido político que iria libertar toda a opressão de Roma, e com isso então Jesus iria entrar triunfal em Jerusalém como sinal de que o reinado chegou. Era a opinião comum de muitas pessoas, inclusive até no grupo dos apóstolos, e por não entenderem com clareza o caráter transcendente, sobrenatural, divino do próprio reino de Cristo, Jesus precisa contar toda esta história para esclarecer que o seu reino não é daqui. E o Senhor nos ensina, pois, com esta parábola das minas, das 100 moedas de prata, que ainda que já tenha começado o seu reinado, porque afinal ele já está entre nós, a manifestação total se dará no dia em que ele volta.
e não tardará o dia da chegada de Jesus. Entre um momento e outro, nós temos um tempo que precisamos trabalhar com os meios que o Senhor nos oferece, portanto, multiplicar as graças que Deus nos dá para um dia merecermos a recompensa do céu. Esta parábola que fala das moedas de prata equivalia mais ou menos se fosse calcular hoje 100 moedas de prata, talvez uns R$1.000 ou 100 dias de serviço, coisa do tipo, faz recordar que o que está sendo dado não é tanto assim, mas é o suficiente, já é o necessário para poder começar uma grande obra. No fim da parábola, é interessante que o Senhor vai em viagem, volta como rei coroado, e ao voltar, alguns querem rejeitar este rei, outros fazem multiplicar a recompensa que receberam, e ali então tantos sinais que merecem também a nossa contemplação. Primeiro, muitos não querem o Senhor como rei. Ainda hoje, quantos, infelizmente, negam a realeza, o Senhor divino e humano, não o querem conhecer, talvez não o conheceram, não viram sua beleza, não percebem a beleza e a maravilha da sua doutrina e por isso negam a realeza e divindade de nosso Senhor. Diante desse espetáculo, nós temos que desagravar a Cristo, e por isso é necessário que nós que conhecemos e que pedimos o seu reinado em nossos corações, em nossas almas, que também façamos então multiplicar por nós e por aqueles que não querem, que não conhecem, que negam a nosso Senhor como Rei, para que possam se converter e não chegar no fim dos tempos e serem assim mortos para a graça e estarem totalmente perdidos para sempre. Deus conta com a nossa fidelidade e nossa fidelidade nas pequenas coisas, e a recompensa será maior quanto maior também for o nosso esforço, porque, como diz o Evangelho, neste dia foste fiel no pouco, entra, pois, na alegria do teu Senhor. Ser fiel no pouco. As pequenas coisas podem nos garantir o céu, mas devemos cumpri-la fielmente. Deus exige de nós, portanto, um sério empenho para fazer frutificar os dons que recebemos e, ao mesmo tempo, vai recompensar aqueles que correspondem à sua graça. O rei desta parábola é generoso com os seus servos que souberam multiplicar as moedas. E o prêmio é maravilhoso, o governo das cidades. Agora, quem atua com severidade, por medo, por preguiça, mesmo que recebeu o mesmo no início, agora será destituído. Por quê? Porque não fez valer a graça, a fé, a vida que o Senhor deu. Podemos nos perder se não nos empenharmos no nosso trabalho, na nossa missão, vocação e apostolado. São José Maria Escrivá diz uma frase muito bonita que cabe nesse contexto: que a tua vida não seja estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Bonita esta palavra, muito pertinente para esta hora, até porque o Senhor nos confia muitas coisas. E no final dos tempos o Senhor voltará para nos pedir as contas do que fizemos. Que possamos estar prontos e muito generosos, fazer multiplicar as inúmeras graças que Deus já nos concedeu. Pensa nisso, reza com carinho e multiplique a graça de Deus no teu coração. Deus te abençoe.